Fala galera, beleza? Vou falar um pouquinho aqui, explicar quais são as diferenças aí entre CDB, CDI, poupança, essas coisas de investimento aí de renda fixa, né? Porque obviamente quem viaja precisa sempre estar tendo meios de ganhar um dinheirinho aí, né? Para poder continuar viajando, obviamente. E aí também serve para você que está querendo começar nos investimentos aí, né? Na renda fixa, que assim não paga tão bem quanto a renda variável, mas é um pouquinho mais seguros, né? Então, vou começar aqui falando de CDB. O que é o CDB? É um certificado de depósito bancário. O que significa isso? Você vai emprestar seu dinheiro para o banco e o banco vai te pagar uns juros. E esses juros, ele vai estar atrelado a alguma coisa, que é a taxa Selic. O CDB existem dois tipos, que é o pré-fixado e o pós-fixado. O pré-fixado, os juros são definidos na hora da aplicação. E o pós-fixado, que é o mais comum, a taxa também é definida na hora da aplicação, porém, ela é atrelada ao CDI. Que o CDI, digamos que é a mesma coisa que a taxa Selic. CDI é um empréstimo aí entre os bancos, é uma taxa de juros aí, digamos que diária. Os bancos fazem empréstimos entre si para manter seu caixa ali e fechar o dia. E aí eles vão pagar uma taxa de acordo com isso. Então, qual que é a diferença CDI, CDB e o que é Selic? Selic nada mais é do que a taxa de juros do país. Atualmente ela está em 13,25% ao ano. Então, esses depósitos aí de renda fixa CDB e CDI geralmente são atrelados à renda fixa da Selic. E qual que é a rentabilidade? Novamente, 13,25% ao ano. O que quer dizer isso? Que se você colocar R$1.000 e deixar um ano lá rendendo, vai render exatamente R$1.325. Mas tem um pequeno adendo que eu vou explicar no decorrer do vídeo aí. Já o que é a poupança? Por que é melhor investir em CDB do que em poupança? A poupança ela é pior porque ela tem um rendimento, digamos que fixo. Quando a taxa Selic está acima de 8% ao ano, o rendimento da poupança é até 0,5% ao mês, o que dá mais ou menos aí 6 e pouco, 7% ao ano. Comparado com o CDB, que é atrelado à taxa Selic, que é 13,25%, ou seja, você tem um ganho muito maior se você deixar no CDB do que deixar na poupança. Então é muito melhor você emprestar o CDB do que emprestar a poupança. Qual é o nível de segurança? Geralmente aí os CDBs eles têm a proteção do FGC, né, que é o fundo de garantia ali do que o Banco Central tem aos bancos. É 100% garantido? Não é, porque se todos os bancos resolverem quebrar, o Banco Central não tem dinheiro para repor todo mundo, obviamente, mas dificilmente todos os bancos vão quebrar ao mesmo tempo. E claro, tem alguns rendimentos atrelados a CDB que pagam, por exemplo, CDI mais 5%, que daria 18%, vamos por assim, né? Eles têm um pouquinho mais de risco, porque você vai estar emprestando esse dinheiro, geralmente esse CDB, por exemplo, vamos supor, CDB das Casas Bahia. Você vai estar emprestando esse dinheiro por meio do seu banco para as Casas Bahia. Pode acontecer das Casas Bahia falir? Pode. E aí você vai ficar, teoricamente, a ver navios, né? Se não der para pagar todo mundo ali com o FGC, né? Então, quanto maior o rendimento, obviamente, maior é o risco, beleza? Agora falando um pouquinho sobre imposto IOF que incide em cada operação dessa. Bom, basicamente no CDB, IOF ele é regressivo, de 0 a 30 dias. Então, quando bate 30 dias, o IOF ele é zerado. Se você retirar esse dinheiro antes dos 30 dias, aí tem uma regrinha ali que você vai pagar 90% de IOF, 85, 80, 75, vai caindo até chegar a zero, que é no 30º dia. Passou de 30 dias, beleza, não paga mais IOF. Porém, você sempre vai pagar imposto de renda sobre o rendimento, não é sobre o montante total, é sobre o rendimento. Como que funciona isso? Bom, depende também da quantidade de dias que você deixa seu investimento lá parado. Se você deixar seu dinheiro em até 6 meses e remover ele, quando você remover, você vai pagar 22,5% de imposto. Se você deixar de 181 a 360 dias, você vai pagar 20% de imposto. De 361 até 720 dias, 17,5% de imposto. E acima de 720 dias, você paga 15% de imposto.
Um exemplo assim para deixar prático é, se você teve R$ 1.000 de lucro com o seu investimento lá no CDB, se você retirar antes dos 6 meses, você vai pagar R$ 225 de imposto, que é 22,5%. E assim vai caindo sucessivamente até a última alíquota lá, que é 15%, e você vai pagar R$ 150 de imposto. Você não precisa pagar, você não precisa ir lá no site da Receita e pagar. Assim que você faz o resgate desse dinheiro no banco, o banco já desconta automaticamente ali o IOF, se for antes dos 30 dias, e também o imposto de renda, dependendo da quantidade de dias que ficou ali. Tranquilo? Coloquei essa tabela aí para vocês verem a diferença que dá entre investir na poupança e investir no CDB. É claro que, igual eu falei, ele vai variar um pouquinho ali, 95%, pode chegar igual tá na tabela até 110% aí, depende do banco, mas até ali no menor valor ali, que é 90%, e no prazo mais curto, que é 6 meses, investir no CDB já é bem mais vantajoso do que investir na poupança. E quanto maior passar o tempo, que vai diminuindo o valor do imposto, mais vantagem ainda é. Tranquilo? É bem simples de investir. Praticamente todos os bancos aí, Banco do Brasil, Banco Itaú, Santander, C6, Nubank, Inter, praticamente todos eles têm ali um investimento ali sobre CDI. É bem tranquilo e seguro. Se você não sabe, é bom procurar aí, dar uma olhada no seu banco, porque pode ser que seu dinheiro esteja ali no seu banco e não esteja rendendo nada, porque se você não colocar na poupança, porque tem banco que não faz essa conversão automaticamente, ele não vai estar rendendo ali a mixaria, digamos assim, da poupança, e também não vai render atrelado ao CDI. Eu vou dar exemplos aqui, por exemplo, o Santander. O Santander, você tem que ir lá na parte de investimentos e aplicar o seu dinheiro no CDI Santander, que é o DI lá deles, que geralmente varia ali entre 95%, eu já vi até 101% do CDI, depende muito também, mas você tem que ir lá e aplicar. Já, por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem a poupança rende fácil ali, né, que é na verdade atrelado ao CDI. Você joga seu dinheiro ali, não é uma poupança, né, na verdade, e ele automaticamente já vai sendo convertido ali. Aí varia de banco para banco, tem uns que tem outras vantagens, como por exemplo o Banco do Brasil, ele pega esse dinheiro lá e deixa ele em resgate automático. O que é isso? Você deixa o dinheiro lá investindo lá no CDB e você precisa usar ele agora, você pode usar sem precisar resgatar, que automaticamente o banco vai tirar esse saldo da sua conta, porém no próximo dia útil, ou se ainda estiver dentro do prazo ali das horas do dia útil ali, ele vai retirar desse investimento que eles chamam de resgate automático. Já o Santander, por exemplo, que eu já citei aí, se você investir lá no CDB deles e precisa usar esse dinheiro, você tem que resgatar esse dinheiro de volta. Que obviamente esse resgate ali em alguns bancos ele não funciona pós horário comercial e nem final de semana. Então é bom você tentar um pouquinho isso, por exemplo, o C6, porque se você deixou todo o seu dinheiro lá no CDB do C6 e você precisa remover esse dinheiro aí num sábado, num domingo ou no feriado, você não vai conseguir, porque ele só vai tramitar essa transação aí no próximo dia útil, ao que se segue ao que foi pedido. Então, por exemplo, sexta-feira, 8 horas da noite, você quer remover o dinheiro? Não vai conseguir, só vai cair na segunda-feira, que é o próximo dia útil, beleza? Então é só importante ficar atento aí, cada banco ele explica ali na hora que você vai investir como é que é feito o resgate. Feito isso, é só investir e deixar lá seu dinheiro lá rendendo bem tranquilo. Não é tão excelente, né? A gente sabe que tem as questões da inflação aí no Brasil, essas coisas, mas qualquer rendimento que você consiga é melhor do que não render nada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aí nos comentários aí que a gente troca uma ideia e tira mais aí, tranquilo? Valeu!